Lucas, o livro de Lucas, no capítulo 2. Que Deus abençoe todas as famílias em nome de Jesus. No capítulo 2, versículo 21 a seguir. Lucas capítulo 2, versículo 21 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, está falando de Jesus, foi-lhe posto este nome, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Nós vamos tocar um louvor agora, para a gente apresentar ao Senhor as nossas ofertas. Olha só, completando-se o dia da purificação, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Por isso nós apresentamos as crianças, os bebês, porque essa é a prática no cristianismo. Esse é o nosso modelo de cristianismo. Nós não batizamos bebês. Batismo nas águas é batismo de arrependimento. Não é bíblico você batizar um bebê. O bebê se apresenta ao Senhor. Como está escrito, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Versículo 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhos ou 2 pombinhos. Então a instrução do nosso Senhor a respeito dos bebês, dos filhos, era essa. Você vai, apresenta ele ao Senhor no templo, nas mãos do sacerdote, nas mãos do pastor, levantando, apresentando, colocando diante de Deus. Então o sacerdote olha, e aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga, aquilo que o Espírito Santo mostra em seu coração, ele profetiza sobre a vida dessa criança. E aquilo que é profetizado, liberado na vida dessa criança, vai acontecer em nome de Jesus. Depois da apresentação, então, os pais, eles deveriam fazer o seu selo. Você que ouviu a pregação sobre aliança, a primeira parte, a parte 1, sobre famílias aliançadas na semana passada, está com essa informação bem fresca na sua memória, de como quando nós recebemos uma aliança, aceitamos uma aliança de Deus, ou propomos uma aliança com Deus, como Deus ele zela pelo selo nas alianças. Está na semana passada. Hoje nós vamos para a parte 2 da palavra famílias aliançadas. Se você quiser assistir o conteúdo, entra lá. É no YouTube que está os vídeos, né? Entra lá no YouTube, na página da Sara Foz, e você vai conseguir contextuar melhor. Então, quando os filhos são apresentados, então, após isso, é feito o selo dessa apresentação. A criança está sendo colocada em aliança com o Senhor. Os pais que são responsáveis pelos filhos, eles estão declarando sobre a vida dos filhos que eles fazem parte dessa aliança com Deus, que eles estão debaixo das promessas da aliança proposta pelo Senhor e selam com uma oferta a apresentação dos filhos. Hoje, os pais que fizeram essa apresentação das crianças, saiba que hoje a sua oferta, a sua semente, ela não tem outro propósito, ela não tem outra característica senão essa, a vida do seu filho, a apresentação dele. Amém, gente? E nós vamos aproveitar então esse momento, esse tempo, para nós fazermos, todos nós, as nossas apresentações, né, ao Senhor. Nossos dízimos, nossas ofertas, os nossos parceiros de Deus. Então prepare aí, enquanto o grupo de louvor vai ministrando. E a hora que você estiver pronto, você pode sair do seu lugar e vir para o altar, deixar aqui a sua semente, e na sequência nós já vamos orar, tá bom? Então vai lá, prepare, faça isso. O pessoal que vai me ajudar aqui, por favor, bem forte. Na sua mesa tem uma caneta, na sua mesa tem um envelope, para ficar mais prático para você. Prepare aí, quando você estiver pronto, pode sair do seu lugar. A perseguição não parou a igreja,
O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos. O que nos move e é o que nós cremos. E nação santa, e somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Graças a Deus. Cadê o pessoal que vai estar servindo as mesas? Dá um tchauzinho assim para mim. O pessoal que vai estar servindo as mesas. Graças a Deus. Pessoal, eu esqueci de um detalhe importante, a gente já vai orar. Hoje, como todo culto de Santa Ceia, nós temos a nossa jantinha, né? Então, para facilitar, para agilizar, o pessoal vai estar preparando para você a sua jantinha para o final do culto, né, enquanto nós estamos aqui na palavra. Então, esse pessoal que vai estar servindo, nós temos uma pessoa que vai estar servindo cada mesa. Ele vai ir até a sua mesa e vai ver com você quem quer participar desse momento com a gente, beleza? Quero convidar você para você ficar e participar desse momento. Nós vamos falar sobre famílias aliançadas e você vai ver hoje a importância desses momentos juntos, ok? Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você se adapta, se adequa, né, a esse momento de culto, esse momento de ceia, para que você não dê lugar ao diabo em nome de Jesus, amém? Uma das coisas que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração hoje era sobre uma seta do inimigo quanto a isso aqui que nós estamos vivendo. Olha, o poder da mesa. Você já viu quanto o inimigo luta contra a mesa? Quão poucas famílias hoje têm o hábito de fazerem pelo menos uma refeição juntas no dia, quão difícil isso é, né? Muitas vezes na mesa, famílias que fazem, tem esses momentos, ele tenta investir com brigas, com rancores, com discussões, com ofensas, deboches. A mesa é um lugar tão importante que foi onde Jesus estabeleceu a sua aliança. Quem entende que Jesus estabeleceu sua aliança à mesa, dá uma glória a Deus aí, bem forte. Então, a Santa Ceia, que nós chamamos de Santa Ceia, na verdade, a ceia foi antes de Jesus apresentar o pão e o cálice. Você já leu a sua Bíblia, você fez isso, terminando eles de ceiar, terminando o jantar. Depois do jantar, ele pegou o cálice e ele partiu o pão. Então, esse momento que nós estamos tendo hoje, esse formato, né, que já há um tempo estava no meu coração e a gente conseguiu realizar, e ficou lindo, amém? Vamos aplaudir o pessoal que trabalhou nessa montagem, e já aplaudir profeticamente o pessoal que vai te ajudar na desmontagem, aleluia. Então esse é o momento para a gente poder se envolver, para a gente poder estar próximo, né, nesse momento de mesa. E falando sobre seta, deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas que o inimigo pode querer lançar contra você é o seguinte: mas mesa? Mas mesa na igreja? Mas como assim? Janta? Mas como assim? Estão fazendo da casa de Deus um comércio? Agora então você senta na igreja e aí é um restaurante? Aqui não é um restaurante, aqui é uma família, é a mesa da família aliançada.
É a mesa das famílias aliançadas. E sobre isso, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está sentado, você está aí na sua mesa, a gente vai concluir o culto, você bem objetivo para a gente conseguir ter esse tempo em família. Se você puder compartilhar, se você puder abençoar, né, os custos que você sabe que tem uma refeição, principalmente você que é pai de família, né, tem consciência de quão custoso é uma refeição. Se você puder, nós temos aí um valor sugerido que você pode contribuir. Você que não pode, pastor, é difícil para mim, eu tenho que economizar, eu não estou em condições de poder participar desse momento de mesa por questões financeiras. Você é meu convidado. Quando a pessoa que estiver servindo a sua mesa for até aí, você vai falar para ele, olha, o meu jantar é cortesia, e você pode comer esse jantar, eu particularmente vou ofertar na sua vida. Amém, gente? Esse momento é um momento para a gente poder ter uma comunhão, uma aproximação, e está lindo. Eu estou muito feliz. Amém? Então vamos orar pelas ofertas. Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, abençoamos toda a semente no seu altar. Abençoamos e apresentamos ao Senhor todas essas sementes aqui, Senhor, depositadas. Que o Senhor tenha como um memorial do teu povo, Senhor, que planta no teu altar, que sustenta o teu reino, que sustenta o teu reino na terra, o teu propósito, a tua mensagem, que sustenta a casa onde o Senhor governa sobre, onde o Senhor reúne o seu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, haja abundância, prosperidade, Senhor. Haja, Pai, em nome de Jesus, recursos, provisão e muitas sementes a serem plantadas na mão desse povo aliançado na tua presença. A igreja diz amém, aplaude Jesus bem forte. Então o pessoal que vai servir a mesa já pode ir aproximando das mesas, tá bom? Já pode ir fazendo isso. Enquanto eles vão aí fazendo esse trabalho, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 9, a partir do versículo 16, e eu quero te dar algumas características de famílias aliançadas. Famílias aliançadas. Repito, essa é a parte 2 sobre aliança, né? Sobre nós termos a nossa família aliançada com Deus, aliançada entre os familiares. E nessa parte 2, eu quero te dar algumas características, alguns desafios, alguns convites e uma instrução que nós vemos na palavra de Deus para nós sermos uma família aliançada entre a família, né? E também com Deus, e como caminha uma família que é aliançada com o Senhor. E dentro desse tema, o subtema é famílias aliançadas caminham com famílias aliançadas. Você está me entendendo até aqui? Por isso é importante esse momento de comunhão, para você conhecer outras famílias, outras pessoas que vivem em aliança com o Senhor, para você conseguir aproximar e ter essa oportunidade de que a sua família aliançada também caminhe com famílias aliançadas com Deus. E como é essa caminhada das famílias aliançadas? Em Números 9, a partir do versículo 16, eu acho que eu estou lendo na Ara. Confere se é Ara, eu acho que é Ara. Uma das características das famílias aliançadas é que elas caminham sob a mesma nuvem. Números capítulo 9, versículo 16 a seguir, nós vamos ver o relato de quando Moisés e o povo de Israel, eles edificam o tabernáculo para que Deus fosse adorado, né, através daquela revelação que Moisés teve. E depois de estar concluído o tabernáculo, nós vemos em Números 9, a partir do versículo 16, essa característica da manifestação do movimento
e da caminhada das famílias debaixo da mesma nuvem. Versículo 16 diz que o movimento da nuvem era de contínuo. Continuamente, nuvem e fogo se movimentavam para direcionar a caminhada das famílias nos anos que eles viveram no deserto. Versículo 17. Essa nuvem, quando eles paravam, ela descia e permanecia, se concentrava sobre o tabernáculo que havia sido construído, que representava hoje a reunião da igreja, como nós estamos fazendo aqui hoje, e também revelava como é na eternidade, pois na eternidade as famílias que viveram aliançadas com o Senhor também estarão diante do tabernáculo, o tabernáculo eterno, aquele que Jesus entrou e apresentou o seu sangue. Amém? Aquele que foi mostrado para Moisés, para que Moisés fizesse exatamente como ele viu. Isso que nós estamos vendo aqui não era uma coisa só terrena, era uma sombra, era um modelo daquilo que é eterno. Moisés fez com o povo no deserto, o povo de Israel no deserto. Depois Davi constrói o templo. Hoje a igreja se reúne assim, mas todos juntos. Eternamente nós vamos celebrar e ver a manifestação da nuvem que cobre e do fogo que arde em nossos corações. Aplaude Jesus aí, o Senhor da nuvem e do fogo. 17. Então quando a nuvem se erguia, o povo de Israel marchava. Onde a nuvem parava, era um sinal para eles acamparem. As famílias aliançadas, elas movem de acordo com o movimento da nuvem. Elas vivem debaixo, sob a mesma nuvem. Elas não vão à frente, elas não saem para os lados, não fogem, nem ficam para trás. Famílias aliançadas caminham com famílias aliançadas. E famílias aliançadas andam debaixo da mesma nuvem, a nuvem que cobre ao Senhor. Segundo, verso 18, o mandado do Senhor, eles partiam e se acampavam de acordo com o movimento da nuvem. Versículo 20, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, quando ela se movia, mesmo depois de apenas poucos dias, a nuvem moveu, é hora de nós caminharmos, nós temos uma aliança com esse Deus, esse Senhor, que nos direciona através dessa nuvem. É a hora, apesar de poucos dias, é hora de caminhar. Versículo 21, às vezes a nuvem ficava de tarde até amanhã. Mesmo que ficasse apenas um período do dia, se a nuvem se movesse, o povo então estabelecia o início da sua marcha. Ninguém ficava para trás. Versículo 22, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou ainda mais tempo que fosse, enquanto a nuvem não se movia, os filhos de Israel permaneciam acampados. Mas, quando ela se movia, quando a nuvem se erguia, então eles partiam. Famílias aliançadas, elas caminham com famílias aliançadas. Famílias aliançadas, elas caminham, elas são direcionadas, elas são movidas pela nuvem que cobre, a nuvem do Senhor, o sinal do Senhor, as direções de Deus. Não tire a sua família debaixo da nuvem. Não, o seu lugar não é nem para a direita, nem para a esquerda, o seu lugar não é à frente da nuvem, nem para trás. O seu lugar é debaixo da nuvem, a proteção está debaixo da nuvem. O lugar certo para a sua vida é onde a nuvem está. A nuvem do Senhor está aqui nessa noite, a glória do Senhor está sobre este lugar nessa noite. A glória do Senhor está em seu coração, cobrindo seu coração, enchendo seu coração de glória. Você está no lugar certo. A nuvem do Senhor se moveu e te trouxe até aqui para você louvar e engrandecer o nome dEle. Você pode fazer isso aí bem forte. Famílias aliançadas andam debaixo da mesma nuvem. Quando você vai para o capítulo 10 do livro de Números, nós temos então um segundo direcionamento do Senhor para as famílias aliançadas que estão se movendo debaixo da nuvem. A nuvem não levantava e todo mundo saía um para um lado, um para o outro, sem saber ao certo o que fazer, atropelando um outro com pressa. Não, havia organização na movimentação. Fala comigo, a organização, mais forte, diga, a organização para a movimentação. No capítulo de 10, então, o Senhor está dizendo assim para Moisés: Moisés,
verso 2, você vai fazer 2 trombetas de prata. Façam 2 trombetas. Famílias aliançadas andam debaixo da mesma nuvem. Famílias aliançadas andam ao som das mesmas trombetas. Você está comigo? Façam 2 trombetas, Moisés. Para que servem essas trombetas, Senhor? As trombetas servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. A nuvem começou a subir, o povo começou a se arrumar, se organizar. E agora, a hora de sair, vai ser dado o som das trombetas. Toca a trombeta, então é hora da partida dos arraiais. Quando toca a trombeta, versículo 3. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda. Quando as 2 trombetas se tocavam, as 2 trombetas eram tocadas, era um sinal para que toda a congregação se reunisse, todo o povo se reunisse à tenda da congregação. Havia um lugar onde eles se reuniam para reuniões, para adorações, para direção, para receber a palavra de Deus. Sabe que você está aqui nessa noite? A nuvem se moveu, o seu coração se moveu, o Espírito Santo te moveu. E você ouviu o som da trombeta te chamando para a congregação, porque aqui Deus tem uma palavra e direção para a sua vida. Olha só agora, versículo 4. Mas e se tocar uma só? Tocou uma só, então agora não é para todos. Agora é a reunião dos príncipes, dos principais. É a reunião dos líderes. É a reunião ou dos pais de famílias. É uma reunião específica. Quando toca a trombeta, tem direção. As famílias aliançadas andam sob o movimento da mesma nuvem, sob o som das mesmas trombetas. Versículo 5. Quando as tocardes, arrebate. Então, sai os arraiais que estão no norte. Mas, a segunda vez, ao tocardes o arrebate, então, sai aqueles que estão ao sul. Então, tinham toques específicos da trombeta. Um longo toque, um toque só de uma trombeta, das 2 trombetas. Um toque de rebate, tipo toques pausados. E tudo isso direcionava o que o povo precisava fazer, como o povo precisava se deslocar de acordo com a instrução do Senhor. Hoje, nós não precisamos de trombetas. Hoje nós usamos as redes sociais, hoje nós usamos o telefone, hoje nós usamos o WhatsApp. Se você faz parte, se a sua família está aliançada com esse corpo de Cristo, essa parte do corpo de Cristo, é muito importante que você esteja acompanhando as nossas redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp, porque é ali onde nós tocamos as trombetas, ali onde a direção é dada, ali é onde Deus avisa das reuniões, das direções, dos moveres. E quando nós nos movemos ao som das trombetas, quando nós nos movemos sob a proteção da nuvem do Senhor, existe um destino certo na presença do Senhor de conquista, de vitória, onde as famílias aliançadas vão chegar e o inferno realmente não prevalece contra nós, porque somos unidos, somos juntos, somos um, somos indestrutíveis. A igreja do Senhor não pode ser separada pelas portas do inferno. Ela se move debaixo da mesma nuvem, protegida nos céus. Ela se move debaixo do som das trombetas, da voz do nosso Senhor Jesus Cristo. O inferno não vai destruir a força da sua família, o destino da sua família, quando você aprende a se mover no profético. Dá um glória a Deus, um aplauso bem forte a Ele. Mais forte. Agora olha só, versículo 8, ele diz assim: os filhos de Arão, sacerdotes, é quem tocarão as trombetas. E a voz, isso será para sempre. É um estatuto perpétuo. É de geração em geração. Veja, a nuvem é do Senhor. É Deus quem move a nuvem. É Deus que desce a nuvem. É Deus que sobe a nuvem. É Deus que direciona a nuvem. A nuvem é do Senhor. A trombeta é do Senhor. A ordem de tocar a trombeta é do Senhor. Mas quem toca a trombeta? Versículo 8. Quem toca a trombeta é o homem. Quem toca a trombeta é Arão. Quem toca a trombeta é o sacerdote. É aquele que está olhando todo um contexto que muitas vezes as famílias não precisam se preocupar.
É aquele que está vendo os moveres espirituais, é aquele que está recebendo a direção de Deus, é aquele que tem a responsabilidade de identificar certos tempos, certas direções, certos moveres, e direcionar o povo de Deus para que eles estejam no lugar certo, na hora certa, vencendo sempre. Eu quero te perguntar, qual é o homem que toca a trombeta na sua vida? Quais trombetas você tem seguido o som? Sabia que infelizmente tem pessoas que só conhecem o som da trombeta do trabalho? Toca segunda-feira de manhã, o alarme, pam, 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 pam. Beleza, olha o som da trombeta tocando, e aí ele vai para o trabalho. Outros ficam olhando, né, o horário do alarme quando termina o turno de trabalho. Pam, 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 pam. Opa, é hora de voltar para casa. E depois disso, não tem mais trombeta. Depois disso, não tem mais propósito. Depois disso, não tem mais direção. Eles vivem perdidos. Tem pessoas que tocam os sons das suas próprias trombetas. Hoje eu quero pescar. Pam, 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 pam. Que é isso? É o som do toque da trombeta da pesca. Hoje eu quero jogar videogame. Pram, que é isso? É o som da minha trombeta do videogame o dia inteiro. Hoje eu só quero visitar com os amigos, não quero fazer nada com família, não quero fazer nada com ninguém, não quero ver. Hoje eu quero ficar só no quarto. Qual som é esse? Esse é o som da trombeta do isolamento. Eu vou para o meu quarto. As pessoas tocam trombeta para si mesmos. Outras pessoas, quem toca trombeta na vida deles é a rede social. O sacerdote que Deus te colocou, que você diz que a sua família anda aliançada, toca a trombeta e diz, é Santa Ceia, vem para a ceia. Aí a trombeta da rede social diz assim, não precisa de ceia não precisa de igreja não. Qual a trombeta você está ouvindo? Deixa eu te dizer uma coisa, famílias aliançadas andam com famílias aliançadas. Famílias aliançadas andam debaixo da nuvem de Deus. Famílias aliançadas andam sob o som das mesmas trombetas. A trombeta foi tocada, hoje é dia de Santa Ceia, você está aqui, você veio, você ouviu, não se preocupe com o seu amanhã, o Senhor está vendo você aqui, Ele está guardando, porque Ele está vendo você debaixo da mesma nuvem, você está em segurança, marchando, você é das famílias que não param, porque você tem uma aliança com o Senhor e com o seu povo. Dá um aplauso para Ele bem forte. Pastor, mas o que é isso aí? Que palavra é essa, pastor? Isso parece uma palavra de manipulação, pastor. Então você está dizendo que a gente tem que ouvir só o que o pastor fala, para onde o pastor manda, para onde o líder manda, e a gente tem que fazer? Ih, pastor, isso aí soa como manipulação. Fala, está amarrado em nome de Jesus. A nuvem se move, a trombeta toca, mas ninguém pode te obrigar a se mover. O movimento é uma decisão de confiança, é uma decisão pessoal. É por isso que a aliança é de confiança, entende? Ninguém pode, no reino de Deus, ninguém nos obriga a nada. Quero ouvir um glória a Deus por isso. Só que existem privilégios, existem resultados mais grandiosos para aqueles que entendem que andam debaixo da mesma nuvem e que andam ao som das mesmas trombetas. Olha no versículo 9. Versículo 9. Olha só. Olha a força das trombetas. Olha a importância que Deus dá para as trombetas. Quando na vossa terra sairdes a pelejar, eu acho que é a Ara. Está na Ara. Eu acho que é a Ara. A minha tradução diz assim, versículo 9. Quando na vossa terra você sair para pelejar contra os opressores que vos apertam, você vai lutar. Tem opressão, tem peso, tem dificuldades, coisas que você precisa vencer, que geram apertos na sua vida. Às vezes a gente vai para os dias da nossa vida, tem os apertos, as pressões da vida, as responsabilidades no trabalho, as responsabilidades na casa, para a família, do sustento, as responsabilidades das mães. Você que é mamãe, né, está aqui hoje, quero mais um aplauso bem forte às nossas mães. Feliz Dia das Mães para você. Existem opressões, existem pesos. Meu Deus, o meu filho, será que comeu? Será que vai comer? Está bem. Às vezes está enfrentando uma doença, uma enfermidade, não está dormindo direito, não está querendo comer direito, ou está chegando estranho da visita com os amigos, ou da escola. Tem pesos.
E Deus está dizendo assim: escute, você é uma família aliançada. Quando você se mover, verso 9, quando você for se levantar e sair lutar contra os seus opressores, que está gerando esse aperto em você, toca também as trombetas. Preste atenção nos sons da trombeta. Qual a direção para você lutar contra esses opressores? Qual é o momento de golpear? Qual é a estratégia? Qual é a forma? Qual é o lugar? Não ignore o som das trombetas, porque elas são tocadas perante o Senhor, o vosso Deus. E quando você vai para a luta, ao som das trombetas, há lembrança de vós. O seu nome é lembrado nos céus. O seu nome é divulgado, é colocado, é citado diante dos anjos. Os anjos são notificados, dizendo: olha, tem ali o Fernando está indo para essa guerra. A trombeta foi tocada, a direção que o pastor deu para ele aqui, ó. Jejum, 7 dias a semana. É uma trombeta. Mas o pastor é bonzinho, mandou jejuar 1 hora só. Não mandou, né? Que ele não manda ninguém, né? Mas direcionou, uma direção profética, uma orientação profética. Olha, cuidado com isso, evita aquilo. Olha, não falte os cultos. Olha, não deixe de aparecer. Olha, se acontecer algo, se tiver uma luta, algum imprevisto, avise o seu pastor. Eu sempre peço isso para vocês. É o som da trombeta. Se você se move aos sons das trombetas, o céu está olhando e está dizendo: esse daí entendeu o mover das nuvens, esse daí entendeu o som das trombetas. Deus já manda um alerta para os seus anjos. E olha o que acontece: a lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Dá um aplauso bem forte aí o Senhor, vai, pelo som da trombeta. Deixa eu te falar, sabe por que muitas vezes você perde? Sabe por que muitas vezes você se sente vencido pelo seu inimigo? Não é porque você é fraco, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não cuida de você, não é porque Deus não está vendo, não. Muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas porque nós estamos nos movendo fora da nuvem, nós estamos nos movendo ignorando o som da trombeta, da voz profética. Essa palavra que eu estou ministrando sobre a sua vida hoje, sabe o que é isso? É uma trombeta, é um sinal, é uma direção. Olhe para os moveres da igreja, olhe para as atividades da igreja, olhe para os moveres das células, olhe para os moveres, para as programações que nós temos, locais, regionais, nacionais. Procure ao máximo estar presente em tudo, procure não faltar nos cultos, procure estar presente, vir para o altar, cantar, semear no altar, ouça a voz profética, mova-se debaixo das nuvens, mova-se ao som das trombetas, e então você vai ver, você vai vencer inimigo após inimigo, você vai derrubar muralhas após muralhas, nenhuma cadeia será suficiente para te prender, nenhuma barreira será grande, você vai vencer todos os seus inimigos ao som das trombetas do céu. Dá um glória a Deus, um aplauso de júbilo bem forte a Ele. Versículo 10, da mesma sorte. Olha os dias que nós tocamos trombeta. Olha os dias, nós precisamos estar sempre atentos à direção do Senhor. No dia da alegria, fala glória a Deus. No dia da alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses. Toque as suas trombetas sobre os holocaustos, sobre os sacrifícios pacíficos, e serão para você lembrança perante o vosso Deus. Olha que tremendo isso. Eu agora estou movendo debaixo da nuvem, estou movendo aos sons das trombetas. Os meus inimigos estão sendo derrotados, eu estou vencendo as dificuldades que eu tenho, fora de mim, dentro de mim. Então, as alegrias começarão a aparecer na minha vida, e haverão dias para minha alegria. Haverão os dias que eu vou perceber que eu venci tristezas que me venciam antes. E nesse dia eu vou reconhecer, o som da trombeta está impactando a minha vida. Toque a trombeta no dia da solenidade, nos dias importantes. Esteja atento ao som da trombeta. Tem pessoa que não tem solenidade de reunião na presença de Deus. Para ele todo culto é o mesmo, todo encontro é o mesmo. Para ele toda reunião é a mesma. Para ele cada dia é igual. Não,
Existem dias de festas, dias festivos, dias específicos. Hoje é o maior deles, porque nós celebramos a maior conquista de todos. Hoje é uma solenidade. O céu está trocando trombeta e está te lembrando: nada pode vencer as famílias que estão aliançadas com a cruz do Cordeiro de Deus. Glorifica Ele aí bem forte. Amém? Bem forte. No princípio dos meses, nos princípios dos tempos, toque as trombetas. Por quê? Porque você vai sair de uma vida de fases inconclusas, daquilo que você nunca conseguiu vencer, daquilo que você nunca conseguiu concluir. Ele está dizendo: você está movendo debaixo da nuvem? Você está movendo o som das trombetas? Se prepare, porque os tempos vão começar e encerrar, começar e encerrar. Você vai determinar algum negócio e você vai ter sucesso nele. Então você vai ver os tempos começando e iniciando. Você vai ter vitórias, você vai ter vitórias interiores, em tempos determinados. E toda vez que um novo tempo começar, você pode tocar a trombeta, você pode lembrar da trombeta, você pode estar atento ao som da trombeta, porque vai ter mais uma nova direção de Deus para a sua vida. Hoje é o início do mês. Nós iniciamos com esse toque de trombeta, essa solenidade, essa alegria, esse som do princípio de mês. Estamos tocando a trombeta e eu profetizo sobre a sua vida. Um mês, é maio, né? É maio? A gente está entrando. Esse será o melhor maio da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que a nuvem está movendo, você está indo junto, a trombeta está tocando, você está movendo junto. Profetizo novamente: será o melhor maio da sua história, em nome de Jesus. Pode aplaudir, aleluia. Toca as trombetas sobre os holocaustos, sobre os sacrifícios. Toca as trombetas. Escuta, presta atenção, olha aqui para mim. Os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, elas não podem ser apenas colocadas sobre o altar. Nós precisamos tocar trombetas sobre ela. Você também é um tocador de trombeta. Você também anuncia direcionamento. Quando você traz para o altar a sua semente, a sua fidelidade, você também precisa tocar a trombeta, verbalizar, direcionar o propósito da sua semente. Por exemplo, os pais que apresentaram as crianças hoje, esse é o toque da trombeta: Senhor, essa semente está sendo direcionada para a vida do meu filho. Entende isso? Olha só como que Jesus falou no templo. Ele estava olhando as pessoas trazerem no altar e depositarem as suas ofertas. Ele está ensinando sobre o toque da trombeta. Ele está ensinando sobre direcionamento, sobre a apresentação das ofertas. E ele diz assim: quando você chegar no altar para depositar a sua oferta, a sua semente, mas no altar você lembrar que você tem problemas mal resolvidos com alguma pessoa, antes de você apresentar a sua oferta, deixa a sua oferta no altar. São palavras do Senhor. Deixa no altar a sua oferta. Mas antes de você apresentar, antes de você tocar a trombeta, vai resolver o teu problema com o seu próximo. Vai resolver o seu problema com o irmão. Resolveu? Aí você vem e toca a trombeta. Você direciona onde você quer a aplicação daquilo ali. Quando você toca a trombeta, você está direcionando no mundo espiritual a colheita que você quer para a semente plantada. E pode esperar, porque a colheita será grande, será multiplicada na sua vida. Você crê? Diz amém. Então, o toque de trombeta, as orações sobre a sua vida financeira, ela te livra do fracasso financeiro. Pessoas que colocam sua semente no altar, depositam o seu dinheiro no altar, fazem suas ofertas no altar, mas não verbalizam, elas estão ali estocadas. Em nome de Jesus, eu quero esse ato profético nessa noite. Você vai dar nome e direção para as sementes que você plantou no altar, e eu profetizo: as colheitas, as grandes colheitas do Senhor virão na sua vida. Se você recebe e está aprendendo essa direção, dá um aplauso para Jesus aí de coração. Famílias aliançadas caminham debaixo da mesma nuvem. Famílias aliançadas caminham debaixo do som da mesma trombeta. Imagina que triste uma família onde o toque da trombeta é incerto. A esposa quer colocar um ar-condicionado na casa, o marido quer comprar um Fusca. E aí, o marido prefere o Fusca. E ele diz: o primeiro Fusca. E ela diz: não, primeiro o ar-condicionado.
E ele diz, não, se você não deixar eu comprar o meu Fusca, você também não vai pôr ar-condicionado. E ela diz, se você não pôr ar-condicionado, você também não vai comprar um Fusca. E as trombetas não estão de acordo. Um está querendo uma direção, o outro está querendo outra. Famílias aliançadas aprendem a entrar em acordo, tocar e viver debaixo do som da mesma trombeta. Assim elas caminham, assim elas avançam. Posso ouvir um amém? Terceiro ponto. Quando você anda debaixo da mesma nuvem, quando você anda debaixo do som da trombeta, a sua caminhada tem cobertura de Jesus. Nuvem sobre, fala a respeito de cobertura. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 10, para você ver isso no Novo Testamento. A partir do versículo 19. Ele está falando sobre aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, que nós vamos cear hoje, relembrando, trazendo à memória o que Jesus fez. E ele diz a partir do versículo 19 sobre o acesso a esse tabernáculo eterno, e ele cita aqui o Santo dos Santos. O lugar que nós temos, o acesso que nós temos ao tabernáculo eterno, pelo sangue de Jesus, ao Santo dos Santos, a um lugar mais íntimo de relacionamento com Deus. Versículo 20, existe um caminho. Esse caminho é um novo e vivo caminho. Famílias aliançadas caminham juntas, com famílias aliançadas, com a direção de Deus. Ele diz, pelo novo e vivo caminho, que Ele consagrou pelo véu, o seu corpo, a sua carne. Agora olha isso, versículo 21. E tendo grande sacerdote, é o Senhor Jesus. Esse sacerdote que ele está ministrando aqui, o Senhor Jesus, tendo grande sacerdote, onde está esse grande sacerdote? Sobre o quê? Vamos lá, igreja, sobre o quê? Vamos lá, gente, consegue ler lá atrás? Sobre a casa. Sobre a casa de Deus. Sobre a reunião dos santos. Este lugar aqui é a casa de Deus. Ah, pastor, Deus mora aqui? Não, Ele mora no seu coração. O que habita neste lugar é a honra ao nome do Senhor. Por isso que a casa é dele. Não é casa porque ele habita aqui. Casa porque os seus filhos, o seu corpo, tomou conta deste lugar, santificou este lugar. E sobre este lugar, olha o versículo. Sobre este lugar, nós temos um grande sacerdote. Sobre este lugar, o dono da nuvem, o Senhor da nuvem, o Senhor dos céus, o que toca as trombetas, está sobre este lugar onde nós nos reunimos, cuidando de cada um de nós, no caminho de fé que nós vivemos e caminhamos aliançados em família. É importante ou não é estarmos na igreja, meus queridos? É importante ou não é estarmos na igreja? Tudo que o diabo quer é que você não siga a nuvem, é que você não ouça a trombeta, é que você não esteja onde está a cobertura do Senhor, que é a casa dele. O diabo não vai vencer. A trombeta do céu está sendo tocada, seu coração está sendo direcionado. Nada vai te tirar deste lugar, nada vai te tirar da presença de Deus, nada vai ser mais forte do que a graça do Senhor, do sangue que renova a aliança nas famílias. Aplaude Ele aí, vai, bem forte. Nada, o inferno não pode prevalecer. Não pode. Que caminha, família aliançada, tem cobertura de Jesus. Família aliançada, olha só agora, olha só. Sobre este lugar onde nós nos reunimos e a nuvem está sobre. Ele nos dá agora 3 chaves, 3 características, 3 desafios que uma família aliançada precisa conhecer nessa caminhada com o Senhor. Olha a primeira dele. Olha como começa, versículo 22. Ele está falando sobre caminhada. Ele está falando sobre cobertura. Ele está falando sobre a casa de Deus, um povo reunido. Versículo 22, ele diz assim, olha como começa. Se aproxime. A caminhada das famílias aliançadas começa com a aproximação. Esse negócio de, eu só vou na igreja, eu vou entrar e vou sair sem nem serviços. Eu não quero ser incomodado, eu não quero incomodar, eu não quero ver ninguém, eu não quero conhecer ninguém. Eu já fui assim. Se você pensa assim, já viveu isso, ou está vivendo isso, eu te entendo. E eu tenho empatia por você. Mas não é o que vai te fazer caminhar
aliançado com Deus. Não é a forma, não é o meio que as famílias aliançadas caminham. Mas você veio, você está se aproximando. E essa aproximação, ela, para alguns, é mais rápida do que para outros. Tem aquela pessoa que chega, parece que ele já chegou faz 10 anos, não é? Tem aquele que chega e demora 10 anos para sentir que chegou. É um processo de cada um. Mas qual é o segredo para uma família aliançada, caminhar junto, debaixo da nuvem ao som da trombeta? É se aproximar. Leve o tempo que você precisar. Se você tem dificuldade, procure no Senhor ajuda para isso. Deus, eu preciso aproximar. Preciso aproximar do pastor, da pastora, preciso aproximar dos irmãos. Os meus filhos precisam aproximar das crianças, né, com o pessoal que cuida das crianças. Aproxime-se, aproxime do altar, aproxime dos ministérios do lugar. A aproximação faz uma família andar em aliança. Depois ele diz, versículo 23, primeiro, a aproximação. Segundo, a guarda da nossa confissão. Guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu me aproximo, e agora eu confesso. Agora eu falo a mesma linguagem. Agora eu entendo o som da trombeta e eu posso entender qual é a confissão, qual é a comunicação. Eu posso entender a linguagem. Eu posso falar a mesma língua que a minha igreja fala. Eu posso, lógico, a gente não é cópia um do outro, cada um tem a sua identidade, mas a gente se entende. E acima de tudo, o que eu tenho? A confissão da minha fé. Eu estou me aproximando. E agora eu vou guardar a confissão da minha fé. Eu estou me aproximando, eu estou vindo para o culto, primeira vez, segunda vez, 3 vezes. O diabo vai mandar alguém lá para você para dizer assim, aí, agora você é pastorzinho, é? Ah, agora você é pastorinha, é? Ah, agora você virou crente. É a hora que o mundo espiritual está olhando para você, para ver se a sua resposta é de acordo com o mover da nuvem, o toque da trombeta. Se você vai guardar a confissão deste lugar que você está aproximando, ou se você vai negar a sua fé, dizer, não, eu não, Deus me livre, está amarrado. Se você vai amaldiçoar, para você evitar o conflito, evitar o confronto. Fique atento com isso. Pastor, mas eu não sei o que responder. Não fala nada, mas não negue a sua fé. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Guarda a sua confissão, ainda que por um tempo você precisa guardá-la em silêncio. Versículo 24. Esse aqui é forte demais. Isso aqui é simples, mas profundo. Ele diz assim, bom, então você está andando debaixo da nuvem. Você está andando ao som da trombeta. Como que você anda aí? Como que você transita? Como que você se desloca neste território? Bom, eu me aproximo, eu agora estou guardando a minha confissão. Versículo 24. Consideremos-nos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Preste atenção aqui. Considere uns aos outros, para que você possa estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Considere uns aos outros, para que você possa ter estímulo. Considere uns aos outros, para que você possa ser estimulado e estimular. Considere uns aos outros, para que você possa ter ânimo. Considere uns aos outros, para que você possa se mover debaixo da nuvem e ao som da trombeta. Considere, ter consideração uns pelos outros. Que você está aliançado e sendo conduzido nessa atmosfera. Sabe como o diabo destrói o seu estímulo? Roubando a sua consideração. Sabe como o diabo destrói as famílias, a aliança das famílias? Destruindo a consideração. Sabe como o diabo destrói os casamentos? Destruindo a consideração. Sabe como o diabo acaba com a sua vontade de voltar para casa depois do trabalho? É quando no seu lar você sente que você não é considerado, você não é respeitado, que você não é valorizado. Sabe quando o diabo destrói aquele impulso, a direção do Espírito Santo, para você que serve ao Senhor, no seu ministério, no seu chamado?
É você percebendo as pessoas que não têm consideração por você e deixando isso te parar. E pior ainda, porque acima de todas as coisas precisamos guardar o nosso coração, é quando você que serve deixa de considerar os outros. Quando o diabo rouba a sua consideração, ele rouba o seu estímulo, ele rouba a sua força, ele rouba o seu amor, ele rouba as suas boas obras. De repente eu estou no louvor, e aí eu olho para o meu irmão que está do meu lado, que eu tinha grande estima e grande consideração. Mas foi por uma fase. Agora, eu nem considero ele mais meu. Se ele tiver, ele está. Se ele não tiver, não faz diferença nenhuma. Se você perdeu a consideração, o diabo está roubando o seu estímulo. Sabe quando o diabo destrói a sua caminhada debaixo da mesma nuvem? E debaixo dos mesmos sons, das mesmas trombetas? É quando você vem para o culto e você não se importa mais se aquele seu irmão, aquele seu amigo está presente ou não. Porque você nem considera mais ele, você nem considera mais a presença dele, você nem se importa. Você só se importa agora com você. Contanto que você está presente, está tudo bem. Se você perdeu a consideração, o diabo está roubando o seu estímulo. É aí que você está perdendo a sua força. Você é um empregador, um empresário. Você olha para os seus funcionários e todo mundo é pequeno demais. Ninguém é tão grande quanto você. Você perdeu a consideração pela força de trabalho, a atração do seu time, da sua empresa, da sua equipe. Você está deixando de considerar aqueles que fazem a roda girar. E agora, o seu estímulo pela vida, o amor, as boas obras estão sendo roubados. Você trabalha em um lugar, você é um colaborador em um lugar, você entrou naquele lugar e foi resposta de oração. Agora você olha para os seus patrões, para o seu trabalho, para o que você faz, e você não tem mais nem consideração nenhuma. Ele confia em você, lidar com os clientes que são dele. Você trata os clientes mal, você faz um serviço mal feito, um serviço porco. Você não é porco, você é ovelha. Considere, aprenda a considerar, a valorizar as coisas que estão na sua vida. Se está ruim, vaza, arruma outro lugar, arruma outro emprego, arruma outra atividade. Mas não viva sem consideração do lugar que você está. Andar debaixo da mesma nuvem, ouvir o som, seguir o som das mesmas trombetas, requer admiração e consideração. Viver em uma aliança, um casal precisa olhar para um outro e considerar o que o outro fala, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. É verdade ou não é, casais? Filhos, não deixe de considerar os seus pais. Você vai crescer e conforme você cresce, você vai entender mais as falhas, as limitações deles. Não deixe a sua consideração pelos seus pais ser roubada. Se você perde a sua consideração, você perde o seu estímulo, você perde a sua força, você perde o poder de Deus na sua vida. Porque esse estímulo está ali para você amar e para você fazer boas obras que representam o reino dos céus, representa a nuvem que você está vivendo debaixo, representa o toque da trombeta que está direcionando a sua vida. Não perca a consideração, retome a consideração, olhe para quem está do teu lado e diga: é um prazer andar com você, é um prazer servir com você, é um prazer te servir, é um prazer ser servido por você. Quando você vive considerando quem vive ao seu lado, o poder de Deus enche a sua vida, o amor invade o seu coração, e esse impulsionar não vai te deixar parado. Boas obras vão ser produzidas pelas suas mãos, e você vai construir grandes obras para a honra e glória do Senhor Jesus. Considere. Considere. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, chacoalha e fala: essa palavra é para você. Dá uma arrumadinha assim, olha para ele falando: só qualquer um não, maluco. Me considere aí, me considera. Sua força depende da sua consideração. Quem recebe diz amém. Agora versículo 25. Versículo 25. Famílias aliançadas caminham com famílias aliançadas. Famílias aliançadas andam debaixo da mesma nuvem. Famílias aliançadas cuidam com quem tocam trombetas em suas vidas. Famílias aliançadas têm Jesus como sua cobertura. Famílias aliançadas começam essa caminhada com aproximação. Guarda a sua fé. Considera tudo aquilo que Deus tem dado em sua vida. Em último lugar, famílias aliançadas caminham em união. Olha o versículo 25. Ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
Ao invés disso, incentive um ao outro. Se você vê que alguém está deixando, perdeu o estímulo, perdeu a consideração pela igreja, pelo lugar onde Deus tocou, transformou, fez milagres em suas vidas, estimula, lembra ele. Falei, ei, bicho, você perdeu a consideração, cara. Você não está considerando a presença de Deus, que Deus já fez, sua história, cadê sua aliança? Incentive, não deixe de congregar. Isso é costume de alguns. É algo que é natural para algumas pessoas. Se você sente vontade de sair debaixo da mesma nuvem, de não ouvir o som da trombeta, você não é o primeiro, querido. Essa história é longa. Essa história é antiga. Você pode estar ouvindo um monte de razões do inimigo. Não deixa ele te convencer, essa história é antiga. Isso já era costume. Olha o contexto que ele está descrevendo. Olha o contexto que o escritor, provavelmente Lucas, do livro de Hebreus, está descrevendo. Não esqueça do tabernáculo, não esqueça da cobertura, não esqueça da presença de Jesus, ande junto. Não deixe isso por nada. Não deixe a sua congregação, não deixe o lugar onde Deus te plantou. Isso é costume de alguns, mas não é costume de uma família aliançada. Isso não é natural para uma família que é aliançada. Para encerrar, para concluir, o grupo de louvor pode vir comigo. Para concluir, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele diz, visto pelo seu divino poder, nos têm sido doadas ou dadas todas as coisas que conduzem, todas as coisas que fazem o quê? Todas as coisas que fazem o quê? Conduzem, direcionam. Tudo isso que você está aprendendo hoje, nuvem, trombeta, aproximação, cobertura, tudo isso que você está aprendendo hoje, esse impulso do Espírito Santo, essa direção do Espírito Santo, tudo isso foi dado a nós, pelo poder de Deus. Essa nuvem que nos cobre, essa nuvem que cobre os seus céus, os céus da sua vida. Isso tudo foi dado, foi doado pelo Senhor, porque Ele sabe que são as coisas que vão conduzir a sua vida. Não tente viver, caminhar fora disso, longe disso, distante disso. Quanto à vida é piedade. Tudo que você precisa para te conduzir foi dado por Deus. Você só precisa tomar posse, sujeitar, receber, entender e colocar a sua família nessa prática. Para onde isso leva? Versículo 4. Ele repete: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Todas as coisas foram dadas pelo Senhor, por amor, por graça, não é porque a gente merece. Ele diz, é através dessa caminhada na nossa vida, é através das coisas que Deus nos deu para nos conduzir, que nós vamos alcançar as muito grandes promessas. Israel saiu do Egito com uma grande promessa, uma terra que mana leite e mel. Mas para chegar nessa terra, nuvem e trombeta. Nuvem e trombeta, nuvem e trombeta, nuvem e trombeta. Era o que os conduziam. Aqueles que ficaram prostrados no deserto para trás, que a nuvem moveu e ele não alcançaram a terra prometida. A nuvem e a trombeta. Andar em aliança entre vocês da família e com famílias que vivem em aliança, vão te levar às muito grandes e preciosas promessas que Deus tem para a sua vida. Te interessa esse lugar? Você quer alcançar o que Deus prometeu? Paz, saúde, alegria, prosperidade, longa vida, vida eterna, honra. Isso te interessa? São promessas do Senhor. Um encontro com Deus, uma vida sobrenatural, uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida eterna na presença dEle. A salvação pode começar no isolamento, mas nós precisamos aproximar. Cada membro do corpo está unido ao corpo. E é caminhar em aliança com famílias que vivem em aliança, que vai nos proteger
e nós vamos alcançar a grande promessa da salvação. Essa noite de aliança. Versículo 4 ele conclui dizendo assim: para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Para alguns é natural ficar para trás, deixar a igreja para trás, deixar de congregar. Para uns isso é comum, mas ele está dizendo, não é natural para Deus. O que é natural para a divindade é você se tornar participante, é você participar. E para participar, você precisa aproximar. Para participar, você precisa caminhar junto. Para participar, você tem que seguir a mesma direção que a trombeta está tocando. Quem está entendendo? Você entende essa palavra? Você entende essa palavra? Agora fecha os seus olhos um pouquinho e curva a sua cabeça. Eu quero que você olhe para a sua vida nesse instante e você analise qual nuvem que você está seguindo.